Cumprimento os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus e os amigos. O alimento espiritual de hoje é um cristão genuíno alicerçado na rocha que vive na graça de Deus. Amém? Prestem muita atenção nesta mensagem. Esta mensagem fará com que vocês cresçam muito mais em espírito e em verdade. Ele não vive sob as leis de Moisés, nem dos estatutos, dos preceitos, dos usos e costumes, das tradições humanas impostas pelas denominações religiosas, porque são tudo carnais, não vem do alto, nem de Deus, nem do Altíssimo, vem dos homens e não tem força nenhuma contra o pecado e a sensualidade. O cristão vive em espírito e não na carne. Ele sabe que tudo da velha criatura, do velho homem, ficou para trás. Foi jogado no mar do esquecimento. Quem vive agora é um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo isso ocorre no processo de santificação, onde o agente em ação é o Espírito Santo, o nosso ensinador, educador, disciplinador, aquele que mostra os nossos pecados, que nos conscientiza e nos dá força contra o pecado. Amém? O cristão genuíno da graça, ele sabe que não é salvo pela sua própria obra, nem pelas obras das leis de Moisés, e sim por tudo que Jesus Cristo fez, que foi vir cumprir com todas as leis. Com tudo aquilo que nos separava do Altíssimo. Depois, passar por todas as humilhações, vergonhas, injustiças, agressões físicas e até mesmo psíquica. E tudo aquilo que um ser justo não deveria passar, um ser inocente, que não devia nada, não fez nada de mal. Depois de todo este espetáculo de desumanidade perante os olhos dos seus irmãos e do mundo, depois disso tudo, ele foi para o madeiro se tornar maldito, que é um escândalo, uma vergonha em nosso lugar. Para os irmãos dele, isso é um escândalo para os judeus. Depois, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para garantir a salvação e a vida eterna de todos aqueles que crêem que Ele é o nosso Salvador.
O cristão genuíno sabe que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e que as obras que devemos praticar são aquelas obras que Deus preparou de antemão para que a fizéssemos em Cristo Jesus. Ele sabe que não há nada que possamos fazer para conseguir a justificação pela graça, a não ser mediante a fé em Cristo Jesus. Prestem muita atenção. Para confirmar esta mensagem espiritual, peço aos irmãos e irmãs que me acompanhem na veracidade destes versículos escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 26. Vamos comigo neste alimento espiritual. Ele disse assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso o apóstolo Paulo falando. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas, tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O nosso apóstolo Paulo disse isso tudo. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Assim ele disse. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada. E todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. As obras da lei não justificam ninguém, hein? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve justamente para isso, para nos mostrar os nossos pecados. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho
da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos amados? Esses foram os versículos para comprovar esta linda mensagem. Amém? Um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com a graça de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abração bem apertado, tá? E tenham um ótimo dia, uma ótima noite e uma ótima semana. Amém? Fiquem na paz.